Olá, paz do Senhor. Eu sou a pastora Paula Lopes, sou pastora auxiliar no Ministério Internacional Semeando em Terra Fértil, situado na Rua Nova York, número 90, no Santo Agostinho, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Quero convidar você a participar comigo deste projeto chamado 10 Minutinhos de Bíblia. Já se inscreve no meu canal, compartilha este vídeo. Nós estamos fazendo uma leitura bem simples, bem dinâmica da Bíblia, para pessoas terem seus primeiros contatos com a palavra de Deus. Eu quero convidar você a compartilhar esta palavra com pessoas que você conhece, que sabem, que têm dificuldade, que não conseguem entender a Bíblia sozinhos, e vem junto com a gente também. Caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento, queira deixar alguma mensagem aí para a gente estar respondendo aqui, pode deixar na caixinha de perguntas abaixo, que eu vou estar respondendo com todo carinho para vocês. Nós vamos entrar hoje no capítulo 15 de Mateus e nós vamos estar dando início a essa leitura. Corre, já pega a sua Bíblia, porque hoje nós vamos ler o capítulo 15 a partir do versículo 1, que diz assim: Jesus e a tradição judaica. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá de ser executado, ou seja, morto. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar a vocês, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai da sua boca, isso torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? E respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração do homem saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Esta passagem é uma das passagens mais sérias do livro de Mateus e da palavra de Deus, porque Jesus, ele está agora em confronto com os doutores da lei, com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com aqueles responsáveis pela religião judaica, com aqueles responsáveis em ter reconhecido Jesus como Messias e tê-lo apresentado à multidão. Ao invés disso, eles rejeitaram Jesus como Messias e o mataram. Claro que a morte de Jesus, ela estava nos planos de Deus e trouxe salvação para a humanidade, mas a forma como aconteceu foi terrível e foi covarde, porque quem matou Jesus, quem levou Jesus a ser crucificado, foram aqueles
estudiosos da palavra e da lei, que deveriam ser os primeiros a reconhecê-lo como Senhor de suas vidas, e os negaram de todas as formas que eles puderam. Os fariseus tinham diversas rituais, né? Vou chamar assim. Por exemplo, se você dissesse, eu juro pelo templo, né? Não valia de nada. Mas se você dissesse, eu juro pelo ouro do templo, aí sim você estava fazendo algo que Deus se agradava. Os fariseus aqui estão questionando Jesus por que os discípulos não lavavam as mãos para comer. Não pela questão da higiene, mas pela questão da religiosidade dos judeus, que dizia-se ou que mostrava-se que quem lavava a mão estava puro. Essa pureza era interna e não externa. Quando os fariseus dizem para Jesus, por que os seus discípulos não lavam as mãos? Na verdade, os fariseus estão dizendo assim, não, esses homens não são homens de Deus, porque eles não lavam as mãos para comer. Não tem nada a ver com a questão de higiene. Aqui era um ritual, como nós temos os nossos hoje nas nossas igrejas, né? Tem que usar a roupa tal, tem que fazer a coisa tal, tem que ter o cabelo tal, não pode raspar isso, não pode pegar aquilo, não pode... Cada um de nós temos o nosso ritual. E o problema é que os nossos rituais, né, eles se tornam mais sagrados para nós do que as escrituras sagradas e às vezes do que o próprio Jesus. Se torna tão sagrado que os fariseus e os saduceus não queriam ter comunhão com os discípulos de Jesus porque eles não lavavam as mãos. E aí Jesus diz assim, vocês são hipócritas, porque vocês quebram a minha lei, que é amar o seu pai e a sua mãe. Quando vocês, por causa da tradição de vocês excluem o pai e a mãe de vocês da vida de vocês, dizendo que vocês não podem cuidar do pai e da mãe de vocês, porque o dinheiro de vocês consagraram a Deus. Olha só, que coisa interessante. Os nossos rituais nos impedem de fazer o bem. Os nossos rituais nos impedem de ter comunhão com os nossos irmãos. Os nossos rituais nos impedem de entender a graça de Jesus, que é favor imerecido. Quem lavou a mão ou quem não lavou a mão, nenhum dos dois mereceram a graça. A graça é favor que ninguém merece e não tem nada que nós possamos fazer pela graça de Deus, não tem nada que nós possamos fazer para pagar a salvação, porque só Jesus pôde pagar e conceder a nós a salvação. Os fariseus estavam escandalizados porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. Logo, na religiosidade dos fariseus, eles não eram espirituais. Eram homens que expulsavam demônios, que curavam enfermos, que andavam com Jesus. Eram homens que dedicaram toda a sua história, vida e trajetória em fazer a vontade de Deus, em aprender de Deus. Deixaram mulher, deixaram filhos, deixaram empregos, deixaram tudo por amor a Jesus. Mas no olhar dos fariseus, porque eles não cumpriam os ritos que a gente vê, os ritos que a gente toca, os ritos que a gente consegue enxergar com os olhos, eles não eram homens de Deus. E Jesus, para os fariseus e saduceus, para os religiosos, para os doutores da lei, não era nem homem de Deus, nem cristão Jesus era, né? Apesar de que cristão é uma palavra moderna, né? Mas para você entender um pouquinho, por quê? Porque Jesus não guardava os rituais. Jesus curava no sábado e no sábado não podia curar. Jesus socorria no sábado não podia socorrer. Jesus sentava na mesa com pessoas pecadoras e os homens de Deus eram santos, não podiam ficar perto dos pecadores porque eles eram muito santos. A história vai se repetindo de geração em geração e nós continuamos rejeitando aqueles que são de Cristo porque não cumprem os rituais que achamos ser os corretos, não fazem aquilo que achamos ser o correto, não tem o cabelo no comprimento que a gente acha que é correto, não usa a roupa na medida que a gente acha que é correta. Eu não estou aqui dizendo que igreja é lugar de bagunça, dizendo que igreja é lugar de oba-oba, dizendo que igreja é lugar de andar de qualquer maneira negativo. Mas eu estou aqui dizendo para você
que estas coisas não podem nos impedir de sermos um com os nossos irmãos e mais de amar como o Senhor Jesus amou. Os fariseus, os saduceus, eles eram mestres em cumprir a lei, mas eles eram péssimos em cumprir com a vontade de Deus. Não adianta nós estarmos ok com aquilo que as nossas igrejas nos mandam fazer e não estarmos ok com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como você ama a si mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.